E Deus vem trazendo para nós uma palavra essa noite. Eu creio que de certa forma complementando a palavra de domingo. Se você trouxe a sua Bíblia, seja no celular ou aí a Bíblia física, gostaria que você abrisse lá na carta escrita por Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 20. Carta de Paulo, escrita por Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 20. Diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Irmãos, o título dessa mensagem é Jamais Desista. Por que jamais desista? Hoje em dia, o que nós mais temos visto são pessoas desistindo. São pessoas desistindo dos seus sonhos. São pessoas desistindo dos seus casamentos. São pessoas desistindo dos seus estudos. São pessoas desistindo dos seus trabalhos. São pessoas desistindo dos seus relacionamentos. Pior de que tudo, sabe o que é isso? Pessoas desistindo da sua fé. Tem aos montes. Talvez essa noite, essa pessoa seja você. Talvez não vá tão longe assim. Talvez você tenha que exercitar a sua mente ao ponto de tentar enxergar essa pessoa que está prestes a desistir. Não, talvez essa pessoa essa noite seja você. Esse momento talvez que você está vivendo, pode ser que você esteja enfrentando uma luta numa área da sua vida, enfrentando tantas lutas, esteja enfrentando tantas dificuldades, que você talvez não tenha mais força, não tenha mais ânimo, está de fato pensando em desistir. Resumo, está pensando em jogar a toalha. A verdade, irmãos, é que em algum momento da nossa vida, todos nós já tivemos a sensação de que as promessas de Deus não estão sendo cumpridas em nossas vidas. A verdade é essa. Em algum momento da minha vida e da sua vida, parece que Deus se esqueceu daquilo que Ele nos prometeu. Porque há de fato dias difíceis a qual nós estamos vivendo. Dias tristes, em que muitas das vezes parece que nada faz sentido. Talvez não seja todas as áreas da sua vida, mas parece em algumas áreas da sua vida, parece que há uma nuvem negra, cinzenta. Há tempo que parece que a tristeza não tem fim. Há tempos que parece que os sonhos não serão alcançados. A gente trabalha, a gente faz tanta coisa no dia a dia, mas parece que os sonhos não serão alcançados. E em determinadas áreas da nossa vida parece que não encaixa direito as coisas. E a sensação que nós estamos muitas vezes, sabe qual é? É que nós estamos descendo uma escada, que nós estamos indo em ladeira abaixo. E é justamente aqui que nós começamos a questionar, a perguntar: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não vai cumprir as suas promessas sobre a minha vida? Será? Em algum momento, irmãos, todos nós, como eu disse, já pensamos em jogar a toalha, em desistir. O abatimento bateu às nossas portas. Afinal, são tantas pendências, são tantos projetos parados, são tantos sonhos que ainda não se cumpriram, e parece que o desânimo vem tentando me parar, me estagnar, me fazer desistir. Mas Deus vem com uma palavra para mim e para você essa noite. Eu gostaria que você
saísse daqui com ela no seu coração. Não desista, porque Deus ainda tem promessas para a sua vida, e Ele não vai desistir de você. A palavra de Deus para mim e para você é: não desista, porque Deus ainda tem promessas para a sua vida, para a minha vida, e Ele não vai desistir de você. Sabe esse texto a qual nós lemos aí? Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 20, que diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Irmãos, deixa eu contar para vocês o contexto dessa carta. À primeira vista, quando nós lemos um texto assim, parece difícil de entender. Mas aqui, quando Paulo escreve essa carta, alguns dizem que talvez Paulo tenha escrito 4 cartas, porém, só localizaram 2 delas, que é a 1ª e 2 Coríntios. 2ª carta aos Coríntios. Paulo aqui, ele estava, de certa forma, entre aspas, se defendendo ao escrever essa carta, porque nós temos que lembrar que Paulo, muitas vezes antes de visitar uma igreja, ele escrevia aquela igreja. Muitas vezes ele não podia ir naquele momento, estar com aqueles irmãos, mas ele escrevia e mandava algum destinatário ali levar, algum carteiro, mandava os correios entregar. E Paulo aqui, quando ele fala dentro desse contexto, ele estava de certa forma repudiando uma acusação que alguns irmãos ali estavam falando contra ele, pois ele havia falado que visitaria Coríntios. Mas a situação estava tão complicada que ele, por um momento, ele não quis visitar a igreja de Coríntios naquele momento. E aquelas pessoas que não gostavam de Paulo, aquelas pessoas que não ia com a pregação de Paulo, falava assim: se Paulo diz que viria e não veio, se Paulo diz que sim e não ao mesmo tempo, como que nós vamos então dar crédito àquilo que Paulo escreve para nós? Se Paulo não consegue nem firmar suas palavras, diz que viria, agora não vem mais, como que nós vamos dar crédito, se nós não podemos dar crédito nem naquilo que Paulo fala, em relação a vir ou não, como que nós vamos dar crédito que Paulo fala a respeito das cartas que ele escreve? E eles falavam assim diretamente: como podemos crer que todas as boas novas que nos relatou a respeito da promessa de Deus são certas e definitivas? E aí Paulo vem, o apóstolo Paulo vem e responde que podemos confiar em Deus, que podemos confiar nas promessas de Deus, pois Jesus não vacila entre o sim e o não. E aí ele escreve justamente esse texto a qual nós lemos. Ele expõe ali e fala assim: Jesus é o sim a todas as promessas de Deus. E aqui começa a esclarecer um pouco mais. Quer dizer o seguinte: se Jesus não tivesse vindo, poderíamos, portanto, ter duvidado das promessas de Deus, a qual Deus um dia havia prometido que enviaria o Messias. Poderíamos falar assim: essa promessa do Messias é tão tremenda, que era tão boa, por ser tão verdadeira, que talvez não ocorresse.
Mas não foi isso. Messias veio. Mas um Deus que nos ama tanto, que deu o seu Filho com toda a segurança. É isso que Paulo estava querendo dizer aqui, ó. Um Deus que nos ama tanto, que deu o seu Filho, com toda a segurança cumprirá todas as promessas que fez. O que Paulo estava querendo dizer aqui, quando ele escreveu, no comecinho dessa carta, é que embora vocês estejam questionando a minha autoridade apostólica, embora vocês estejam comentando, fazendo acusações de que vocês não podem confiar na minha palavra, levantando esse questionamento, Jesus é a garantia pessoal de Deus de que a maior ou a menor de suas promessas são certas. Todos os homens podem confiar, podem crer sem questionar, podem depender do amor de Deus em Cristo Jesus. E aqui esse é o contexto, nesse texto a qual nós lemos. Todos nós, irmãos, de certa forma, nós sabemos que existem promessas de Deus para a nossa vida. Existem promessas de Deus para o seu trabalho. Existem promessas de Deus para a sua finança. Existem promessas de Deus para o seu casamento. Existem promessas de Deus para a sua saúde. Mas a pergunta é: por que nós não recebemos? O que está faltando para nós recebermos essas promessas? E a palavra de Deus vem para você que está cansado, para você que talvez esteja desanimado em alguma área da sua vida, por não ver as promessas de Deus se cumprindo. Para você que chegou aqui a ponto de desistir, para você que está pensando que Deus se esqueceu de você, para você que está triste, está abatido, desanimado, Deus fala para você: não desista. Você sabe que o Senhor tem lhe abençoado em várias áreas, mas talvez tenha uma área da sua vida em que você fala: Senhor, eu preciso que o Senhor intervenha nessa área aqui, Deus. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa nessa área. E nessa noite Deus traz uma palavra para mim e para você. Não desista. Jamais desista. Se Deus colocou um sonho, um propósito, um projeto no seu coração, jamais desista. Pois Ele está dizendo para você que Ele deseja ver você próspero. Deseja ver você abençoado, feliz. Mas antes de tudo, Deus também quer que você seja uma pessoa persistente, que não desista, que não abra mão dos seus sonhos, que não abra mão daquilo que Deus colocou no seu coração. Deus quer que você seja um guerreiro, uma guerreira. Afinal, como eu disse na semana passada, desistir é a parte mais fácil. Mas Deus te chamou para você vencer, e somente os valentes vencem. Somente aqueles que perseveram vencem. Você não deve ser aqueles que desistem, aqueles que retrocedem. Você deve ser aqueles que avançam. E eu gostaria que você saísse daqui com essa palavra. Mesmo sem força, mesmo um pouco desanimado. Eu quero vencer. Eu vou vencer. E essa é uma palavra de encorajamento para você essa noite. Nós iremos orar daqui a pouco. Mas antes nós gostaríamos de ser ministrados pelo Espírito Santo. E talvez você fale assim: eu quero vencer. Eu preciso vencer. Estava quase desanimando. Estava quase desistindo. Estava quase jogando a toalha. Eu quero vencer, afinal eu quero vencer, mas eu não sei o que fazer.
Eu não sei o que fazer. Tem algumas coisas, 3 coisas. Você que vem aqui, você que vai assistir depois pela internet, e Deus abençoe a sua vida também. Observe que sempre nós estamos procurando, o pastor, quando ele faz as pregações, ele sempre procura trazer tópicos para que fique mais fácil você entender. Para que amanhã, você lá no teu trabalho, o Espírito Santo tenha liberdade de trazer à sua memória aquilo que você ouviu hoje. Ouvir a palavra é um processo cognitivo. Que você ouve hoje e amanhã o Espírito Santo tem a liberdade de ficar remoendo aquilo na sua mente. Para que você ore a palavra que foi ministrada hoje. Para que a palavra seja viva e eficaz. Eu quero vencer, mas não sei o que fazer. Aí a primeira coisa, sabe o que você precisa fazer para você vencer? São coisas práticas aqui, irmãos. Primeira coisa, não desista da sua igreja. Você já pensou nisso? Quantas pessoas estão desistindo da fé? E não adianta vir com aquele papo, né, que nós estamos tão acostumados nessa pandemia, de que eu estou cultuando no meu lar. Já viu aquela história? Eu não estou indo, mas eu estou cultuando no meu lar. Não, irmãos. Amém que você esteja cultuando. Um caso ou outro de isolamento, né? Mas estar aqui com os irmãos é extremamente importante. A primeira coisa que você precisa, e eu também, nós precisamos entender para nós vencermos, é não desistir da igreja. Por quê? Do que tem a ver igreja com vencer? Porque é na igreja que eu e você, nós receberemos todos os dias uma palavra de encorajamento. Vocês já observaram? É claro que cada um tem as suas atividades durante a semana e nem sempre vinha aos cultos durante a semana. É fácil. Mas vocês já observaram as palavras que Deus tem permitido vir aqui às terças-feiras? Irmãos, não são muito diferentes das palavras de domingo, não. Seja o Tiago ministrando, o pastor ministrando, eu ministrando, é a palavra de Deus. E vocês já observaram que é aqui, na igreja, que nós recebemos o encorajamento, o ânimo, uma palavra de fé, uma palavra que vai vir de encontro às nossas vidas, uma palavra que vai trazer visão para a minha vida, para a sua vida. E muitas vezes uma palavra aqui no culto de oração, no culto de terça, que vai abrir a sua visão, que vai trazer efetivamente, vai dar o start daquela vitória que você está precisando. E por que não desistir da igreja, Lu? Porque é na igreja que você vai entender que as bênçãos de Deus e as promessas de Deus não são somente para as outras pessoas. Sabe aquele momento na sua vida onde você pensa, você vê as outras pessoas, só fala assim, nossa, porque só comigo que não acontece nada. Já viu quando você fala assim, nossa, parece que a família dele é tão perfeita, e a minha aqui em casa nesse caos. Parece que a vida dele deslancha, e a minha não. Parece que a vida profissional dele vai para frente, e a minha não. Parece que os filhos deles vão para frente, e os meus não. É justamente na igreja que você recebe uma palavra de Deus vindo para a sua vida. E fala, não é somente para ele não, é para você também. As promessas de Deus também são para você. Paulo diz lá na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Creia, irmãos, que as promessas de Deus são para você. Nós precisamos crer que as promessas de Deus são para nós. Primeira coisa, não desista da igreja. Eu quero vencer, mas não...
mas não sei o que eu preciso fazer. Primeira coisa, não desista da sua igreja. Não desista da sua igreja. Você que vai assistir depois, não sei qual igreja você é. Não desista da sua igreja. A igreja é um local onde Deus levantou para te encorajar, para trazer uma palavra de ânimo, para trazer uma palavra de consolo, de conforto, de exortação muitas vezes. A segunda coisa, não desista de obedecer, irmãos. Não desista de obedecer. Deus está falando para você hoje, não desista da igreja. Não, segundo, não desista de obedecer. O que tem a ver isso? Tudo a ver. Nós precisamos aprender a obedecer aos princípios de Deus, à palavra de Deus. Deus está falando e Deus tem uma particularidade com cada um. Talvez a direção que Deus tem dada para a sua casa seja um pouco diferente para a casa do outro, mas os princípios são os mesmos. Nós precisamos obedecer aquilo que Deus determinar para o nosso modo de viver. Muitas vezes, irmãos, nós começamos a tentar justificar a nossa desobediência. Como assim? Senhor, mas está tão difícil, estou sem dinheiro. Estou sem dinheiro. Senhor, isso aqui eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que dar meu jeitinho, porque eu estou apertado. Irmãos, aqui nós precisamos entender que amar a Deus e amar o próximo é o resumo geral da lei de Deus. Amar a Deus e amar o próximo não depende do dinheiro que você tem. Não depende talvez da sua saúde, se esteja boa ou se não. Não depende do lugar que você mora. Depende exclusivamente, sabe do quê? De uma disposição do coração de obedecer. Uma vida de obediência, irmãos, sempre gerará bons frutos. Sempre. Já a desobediência sempre gerará maldição. Eu gostaria que você hoje escolhesse o caminho da obediência, pois esse caminho leva ao caminho da bênção. Que não fosse para o lado do caminho da desobediência e começasse a falar, deixa eu ver o que vai dar, porque vai dar ruim. Muitos começam de repente a quebrar alguns princípios eternos, e no começo talvez parece que não está dando nada errado, mas logo, logo começará a aparecer os frutos maus. Portanto, essa noite, se você quer vencer, o Senhor está falando para você não desistir, que as promessas que Ele entregou para a sua vida, elas irão se cumprir. Que você precisa permanecer, que você precisa persistir. E a primeira coisa que o Senhor falou conosco essa noite, não desista da sua igreja. Segunda coisa, esteja com o coração disposto a obedecer. Esteja com o coração disposto. Não desista de obedecer. Continue obedecendo a palavra de Deus. Continue obedecendo aos princípios eternos. A terceira coisa e última, irmão. E esse daqui talvez seja a coisa que mais pega a nossa vida. Não desista de esperar. Olha que coisa interessante. Não desista de esperar. A maioria das promessas de Deus, elas são dadas por etapas.
há um tempo certo para completar o cumprimento de cada promessa de Deus na nossa vida. Eu não sei se você já questionou alguma vez, por que Deus não entrega tudo de uma vez? Por que a gente pede, e parece que Deus vai entregando aos poucos? Já viu? Há situações na nossa vida em que Deus não resolve de uma vez, e aí vai resolvendo aos pouquinhos. É claro, irmãos, que nesse exato momento, Deus poderia dar tudo que você quer. Sabia disso? Que as suas orações poderiam ser todas elas respondidas nesse exato momento. Mas sabe por que Deus não faz isso? Porque nós não temos estrutura. Nós não teríamos estrutura, talvez, para receber tudo isso de uma vez. Deus conhece a nossa estrutura física, a nossa estrutura psicológica, a nossa estrutura espiritual. Irmãos, Deus conhece e sabe de que se Ele der tudo de uma vez, o velho homem, a nossa velha natureza, vai sobressair. Deus sabe que se muitas vezes Ele entregar de uma vez as suas promessas para nós, se Deus entregar de uma vez a bênção que você tanto quer, talvez nós percamos pelo caminho. E Deus muitas vezes sabe que nós precisamos ser quebrantados, transformados, para sermos melhores, para que o nosso homem natural, a velha natureza, que muitas vezes é egoísta, é sistemática, é temperamental, que muitas vezes isso precisa ser quebrantado, transformado primeiro, para depois o Senhor vir então a entregar. E por isso muitas vezes Deus faz etapa por etapa. E essa terceira coisa, não desista de esperar. Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, muitas pessoas, como eu comecei aqui falando, estão desistindo. Isso daí não vai acontecer mais não. Eu sei que Deus tem uma promessa para minha vida, mas por quê, irmão? Irmão, isso daí é coisa de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Sabe por quê? Porque eles não entenderam isso daqui, eles não entenderam as etapas muitas vezes de Deus. Se Deus fizer tudo do jeito e na hora que eu quiser, que você quiser, sabe o que pode acontecer? Isso pode me estragar. Isso pode estragar você ao invés de ajudar. Vai me estragar. É por isso que a maioria das bênçãos de Deus são dadas por etapas, para que nós possamos lidar com a bênção e não desperdiçar ou jogá-la fora. Por isso, irmãos, nós precisamos ficar muitas vezes no sossego. Sossego não quer dizer com a boca aberta, ou melhor dizendo, lá no sofazão bonitão esperando. Não é isso. Mas é você entender que existe um tempo para todas as coisas. Que existe um tempo de Deus trabalhar nas coisas. E esse time, esse tempo, muitas vezes, nós não compreendemos. E por isso, às vezes, nós temos que vir aqui num culto de oração. Sabe para quê? Para nós conectarmos com Deus e entender o tempo dele. Senhor, qual é a etapa agora? Qual é a etapa, Senhor? Nós precisamos aprender a esperar no tempo certo, o tempo que for necessário.
e não desistir nunca. Agora talvez você entenda aquela frase que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Irmãos, como é difícil entender isso, viu? Como é difícil na prática entender isso. Mas quando você entende que muitas vezes Deus usa as etapas para trabalhar a nossa vida, fica mais fácil. Porque algumas promessas são imediatas. Algumas promessas são imediatas. Seja na área financeira, na área da saúde, seja na área dos relacionamentos. É fato, irmãos, que você pode sair daqui hoje e Deus pode surpreender com uma promessa que Ele havia lhe feito. Porém, existem outras promessas que terão que esperar um pouco mais. E há outras promessas que terão que esperar um bom tempo, muito mais. Mas o que eu gostaria de frisar essa noite para você é: não importa quanto tempo isso vai durar. Se você vai receber quando você sair do culto, se você vai receber no final do culto, se você vai receber, não sei que dia que você vai estar assistindo pela internet essa mensagem. O importante é você aprender, você entender que você não pode desistir daquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Não desista. Não desista. Talvez você fale assim: como que eu posso esperar tanto tempo e não desistir? Porque é difícil, irmãos. Chega uma hora que a gente vai orando, parece que nada acontece, e vem uma certa desesperança. Mas hoje, se você então está pensando isso, como eu vou esperar tanto tempo e não desistir? É justamente hoje que você deve colocar em si oração. Peça a Deus que Ele te ajude e não deixar o seu coração desfalecer. Peça a Ele que fortaleça o seu coração, para que você não desista de lutar, não desista de acreditar, não desista de querer alcançar algo mais, de querer alçar novos voos mais altos. Porque até a promessa de Deus concretizar, se prepare, irmãos. Lute, trabalhe, se esforce, sonhe. Porque mesmo enquanto você está esperando, Deus está trabalhando para que essa promessa se concretize. E sabe o que acontece? Às vezes nós só ficamos reclamando. E Deus está lá trabalhando, cumprindo cada etapa. E nós, ao invés de focarmos em Deus, para Deus estar preparando, muitas vezes a nossa estrutura para administrar a promessa que Deus vai cumprir, nós estamos deixando a nossa mente vagar. Nós não estamos preparando. E quando Deus vai cumprir as suas promessas, nós não temos capacidade administrativa. Deus uma vez me deu uma palavra. Irmãos, muitas vezes o mais difícil não é você receber aquilo que você quer. Não é você receber a bênção. O mais difícil é você administrar a bênção. O mais difícil não é Deus dar um casamento abençoado para você. É você manter o casamento abençoado. Não é Deus dar filhos para você. É você criar os filhos com caráter, direcionando os seus filhos aos princípios da Bíblia, aos princípios bíblicos, e dar um trabalho. O mais difícil não é você ter um ministério. Não é você ter um ministério.
Quando o pastor cita aqui 24 anos, 25 anos de ministério, o mais difícil foi amadurecer isso. O mais difícil é permitir, é administrar isso tudo. Essa palavra vem de Deus para você que está cansado, que está desanimado por não ver essas promessas se cumprindo. Como eu disse, para você que talvez chegou aqui um pouco abatido, um pouco sem esperança. E quando eu falo assim, irmãos, nem sempre, porque a nossa vida, elas são feitas por áreas. Talvez a sua vida financeira esteja equilibrada, mas a sua saúde não está tão bem assim. Talvez a sua saúde seja legal, conseguiu o diagnóstico, está tomando remédio, melhorou, mas a sua vida emocional não está legal. E nós falamos que nós somos seres que uma coisa está interligada à outra. Não adianta você ter uma vida espiritual top se o seu corpo está definhando, vai afetar a sua vida espiritual. Ou um corpo abençoado ali e tal, mas a sua vida sentimental, emocional, um fiasco. Talvez em algumas áreas, ou talvez em uma área da sua vida, não esteja tão legal essa noite. Talvez você esteja pensando assim: será que Deus se esqueceu de mim? E aquelas promessas que Deus tinha para mim não irão se cumprir? E Deus está falando assim para você essa noite que vai. Como diz o apóstolo Paulo, lá naquele primeiro texto a qual nós lemos, aquele primeiro texto, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Qual a promessa de Deus qual a promessa de Deus para a sua vida, melhor dizendo? Quais as promessas de Deus para a sua vida? Quais as promessas de Deus para a sua família? E há um momento na mensagem, queridos, que é você e Deus. As promessas de Deus para a minha vida eu sei. E quando eu pergunto isso, você precisa deixar o Espírito Santo fazer aí uma pesquisa aí no seu HD, na sua mente, e trazer à sua memória quais são as promessas de Deus para a sua vida. Se você não sabe, você precisa descobrir. Você precisa ter um tete a tete com o Espírito Santo no lugar secreto e saber e buscar em Deus quais são as suas promessas. Quais são as promessas de Deus para a sua vida. Se você não sonha mais, está errado. São sonhos que nos movem. A pessoa sem sonho, ela para de viver. É igual a palavra de domingo. Tá bom, tá bom. Não, mas você está vivendo a excelência daquilo que Deus trouxe para você. É daquilo que Deus tem para a sua vida? Não estou vivendo, então está errado. Você está vivendo o máximo que o Senhor tem para a sua vida? Não, mas está errado. O Senhor quer que você viva o máximo que Ele tem para a sua vida. Todas as promessas que Deus tem para você irão se cumprir. Todas as promessas que Deus tem para a minha vida irão se cumprir. Apenas não desista. Não desista. Mas está difícil. Por isso nós estamos aqui essa noite. Por isso nós estamos aqui. Por isso que as pessoas que irão assistir essa pregação depois farão isso que nós iremos fazer agora, que é orar. Que é orar.
que é buscar a presença de Deus, falando: Senhor, está difícil, eu estou quase desistindo. Eu preciso que o Senhor me ajude a não desistir das promessas que o Senhor tem para mim. E agora eu gostaria de convidá-lo. E o Senhor, nesses últimos dias, irmãos, Ele tem levado a meditar que muitas vezes nós, como sacerdotes do lar, ou então as mães como intercessoras, nós temos que comprar uma briga no mundo espiritual pelos nossos filhos. Várias vezes eu tenho ido para Eloy Mendes orando pela vida da minha família, orando pela vida do Eric, orando pela vida da minha esposa, orando pela vida da Kylie. Se você acha assim: não, meus filhos são adolescentes, a fase dele, não, há uma batalha no mundo espiritual pelos seus filhos. Quem está batalhando pelas promessas de Deus no mundo espiritual, as promessas de Deus pelos seus filhos? Quem, irmãos? Ou você acha que ele vai ter estrutura espiritual para entender essa batalha? Porque muitas vezes, quando nós ouvimos uma palavra dessa, nós temos que pensar: Deus, quais são as suas promessas para os meus filhos? E você, que puder e quiser, se você quiser ajoelhar, se você quiser ficar em pé, se você quiser ficar sentado, fique à vontade. Você que está aí na sua casa assistindo também essa pregação, estará assistindo essa pregação, esse é o momento de você fechar os seus olhos, de você ajoelhar. Nesse momento nós iremos falar com Deus, nós iremos falar com o Senhor. Nós iremos falar com Ele, porque esses são dias os quais nós estamos vendo pessoas desistindo a todo momento. Mas nós não podemos desistir. Nós não. Nós não podemos jogar a toalha. Em algum momento, todos nós já pensamos que o Senhor, que Deus talvez tenha nos abandonado. Mas Deus nessa noite fala que nunca nos abandonou. Sempre esteve conosco. E Ele diz para mim e para você: apenas não desista. O Senhor nos prometeu que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Senhor, e nós entramos na Tua presença agora em oração. Deus, nós sabemos, Senhor, que desistir é a coisa mais fácil a se fazer. É só desistir. Só falar: não quero mais. Oh Deus, mas não é isso que o Senhor quer para nós. Porque na verdade, Deus, as promessas, os projetos, os sonhos que o Senhor colocou em nossos corações, nasceram do Teu coração. Senhor, e nós, mesmo em meio a essas batalhas, mesmo, Senhor, querendo desistir, mas nós queremos pedir força ao Senhor essa noite. Segura as nossas mãos, Deus. Segura, Deus, a minha mão. Segura as nossas mãos.
Deus, muitas vezes agora nesse momento, talvez eu não tenha nem força. Se o Senhor pedir a minha mão para segurá-la, eu não tenho nem força para levantá-la. Mas nessa noite, Senhor, nesse dia, nós pedimos que o Senhor nos ajude. Não nos deixe desistir. Não nos deixe desistir da nossa família. Não nos deixe desistir do nosso empreendimento. Não nos deixe desistir do nosso sonho. Não nos deixe desistir em viver uma vida de excelência no padrão que o Senhor estabeleceu. Não nos deixe desistir, Senhor. Não nos deixe desistir da fé. Não nos deixe desistir, Senhor, da igreja, que sempre, Senhor, tem procurado nos dar uma direção. Nós precisamos ficar firme, não desistir da igreja, porque é aqui que todos os dias a qual nós viemos, temos uma palavra de encorajamento, de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de exortação, uma palavra que sempre tem trazido a nós uma visão, um foco. Senhor, obedecer muitas vezes é difícil, Senhor. Obedecer muitas vezes é difícil. Mas nós nesta noite optamos por obedecer. Nós optamos essa noite em obedecer. Nós queremos obedecer. Nós queremos. Nós iremos obedecer, mesmo que seja difícil. Mesmo, Deus, que muitas vezes obedecer vá na contramão do mundo. E às vezes as pessoas nos chamando de vários nomes, inclusive de bobo, seu bobo. Mas nós queremos obedecer, porque nós sabemos que obedecer é melhor que sacrificar. Nos ajuda. Nos ajuda a obedecer os teus princípios. Nos ajuda, Senhor, a levar a nossa casa à obediência. Pois muitas vezes, Deus, nós esquecemos que o ato de nós obedecermos irá refletir nas pessoas que estão ao nosso lado. Nos ajuda, Espírito Santo, a obedecer. Pois isso irá gerar bons frutos. Isso gerará bons frutos. Senhor, está demorando. A concretização das promessas na minha vida, Deus, tem algumas que estão demorando demais. Não deixa, Senhor, eu desistir de esperar. Eu preciso esperar. Eu aprendi essa noite que tem muitas coisas, ou a maioria delas, o Senhor faz por etapas. Porque o Senhor respeita a nossa história. O Senhor respeita a nossa história. E muitas vezes, Deus, o Senhor vem fazendo por etapa. Uma etapa hoje, uma etapa amanhã, uma etapa depois. Nós entendemos, nos ajuda a esperar, Senhor. Sabendo que todas as promessas que o Senhor fez, elas irão se cumprir. Mais cedo ou mais tarde. Nos ajuda a esperar, Espírito Santo. O desespero vem, o desânimo vem. Vem. Infelizmente, Senhor. Mas felizmente nós estamos aqui orando ao Deus que conhece o nosso coração. Ao Deus que conhece muitas vezes a nossa ansiedade. Ao Deus que conhece a minha história. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda. Eu preciso esperar.
custe o que custar, eu não posso desistir. Eu não posso desanimar, Senhor. Me ajuda a esperar, Espírito Santo. Me ajude a esperar, Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Eu quero sair daqui, Deus, com uma perspectiva diferente. Sabendo que o Senhor tem cuidado da minha vida nos mínimos detalhes. E por isso eu não posso desistir, porque eu creio num Deus que tem cuidado de mim nos mínimos detalhes. Eu me dobro diante do Senhor essa noite. Nós dobramos diante do Senhor essa noite. Porque nós sabemos no Deus a qual nós temos crido. Nós sabemos no Deus a qual nós temos servido. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.